Fala, meus queridos, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Professor Thiago Causa na área. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje fazer a aula aquela que eu prometi para vocês de exercício e movimento uniforme, tá? Estou postando essas duas aulas juntas para vocês, a aula só de teoria de movimento uniforme, MRU, e uma aula só de exercício para vocês verem a aplicação desse tipo de movimento. E a gente vai seguindo nessa linha depois, tá? Essa sequência de fazer toda a mecânica, aí vamos fazendo as outras áreas da física, tá bom? Antes, como sempre, eu queria pedir só para você me dar uma força lá, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, tá bom? Fala com seu amigo, me ajuda muito a divulgar, tá bom? É muito importante para mim, gente. O carinho de vocês, a ajuda de vocês tem sido fundamental para manter esse canal assim legal, tá? E cada vez eu tenho me sentido mais motivado para isso, beleza? Então vamos embora, galera. Então, aula de exercício de movimento variado não, perdão, uniforme. Então aqui, vamos lá. Queridos, vamos lá. Como sempre, eu gosto de começar meio fora de ordem. Deixa eu começar com esse número 2 aqui dos que eu fiz aqui, ó. Um daqueles bem clássicos, assim, daqueles de encontro de móveis, que eu até fiz um exemplo na nossa aula de teoria, tá? Ele fala assim, tem dois móveis, A e B, dois objetos, dois carros, qualquer tipo de corpo, A e B, e eles estão em uma estrada retilínea. Ambos estão se movimentando no mesmo sentido. Tá? Isso é um fator fundamental, tá? Porque se for sentido contrário, a conta vai ser diferente. Você vai ter que considerar um sinal negativo em um dos corpos na velocidade deles. Ele fala que o corpo A está com velocidade de 80 e o corpo B está com velocidade de 60 km por hora. Em determinado instante, o automóvel A está a 60 km de distância do automóvel B. Então, o A está uma certa posição e o B está 60 km na frente, então tem uma distância de 60 entre eles. Ele quer saber na letra A o instante que o automóvel A vai alcançar o B, ou seja, daqui a quanto tempo o A vai alcançar o B. Então você pensa assim, ó, pessoal, você imagina que você tem aqui uma trajetória retilínea, aí você pode considerar que o automóvel está aqui, ó. Vamos dizer que ele está na origem aqui, você pode fazer isso, tá? E o automóvel B, como ele está a 60 km na frente do A, vamos fazer assim, ó, ver se vocês concordam. Eu vou considerar que esse automóvel A está na origem. Se ele está na origem, vê se vocês concordam comigo que a posição inicial do A vai ser 0. Ao passo que a posição inicial do B, como ele está a 60 km na frente do a posição inicial do B vai ser lá no quilômetro 60. Beleza? E aí? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos montar uma função horária para cada um deles. Lembra aquela função lá do sorvete? Então vamos botar assim, ó. Para o carro A, eu tenho o seguinte. Deixa eu trocar a cor para ficar bem bonito aqui. Eu tenho que SA é igual a S0A mais a velocidade do A vezes o tempo. Então aqui, ó, vamos fazer a função dele. Eu sei que a posição inicial é 0. A velocidade do A, deixa eu ver aqui que eu já esqueci, gente, é 80. Então a velocidade do A vale 80 vezes o tempo. Então a função horária para o carro A é simplesmente 80t. Tá? Guarda essa equação. Vamos fazer agora a do carro B, então. Então a do carro B, aqui, ó, a função vai ser SB. A posição inicial do B a gente sabe que é 60. Tá? A velocidade do B é 60 também, vezes o tempo. Tá? Então, essa é a função horária do B. Tá? Professor, os dois ficaram com um sinal positivo na velocidade. É verdade. Tá? Porque lembra que ambos estão se movendo exatamente no mesmo sentido. Tá? Se, por exemplo, o B tivesse vindo em sentido contrário ao A, você consideraria, ó, ali não seria mais 60t, seria menos 60t. Então, essa que vai ter a diferença, tá? Cuidado, então, com a questão dos sentidos. Mas, beleza. Como ele está falando agora que os objetos eles têm que se encontrar, ele quer saber em quanto tempo o A alcança o B, eu vou botar assim, ó. No encontro, concordam comigo que as posições deles, quando se encontrarem, têm que ser iguais? Então, no encontro, eu posso dizer que a posição final do A tem que ser igual à posição final do B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária do carro A e vou igualar com a função horária do carro B. Então, aqui vai ficar
80t, referente ao carro A, ao objeto A, é igual a 60 mais 60t, referente ao objeto B. Então, tudo que tiver acompanhado da variável t, eu jogo para o outro lado, tá? Então, fica 80t eu repeti, o 60t veio para o outro lado com sinal contrário, tudo isso é igual a 60. Então, isso aqui vai ficar 20t é igual a 60, logo t vai ser 60 sobre 20, isso daqui dá 3 horas, ou seja, daqui a 3 horas o carro A ele vai alcançar o carro B. Tá? Então a letra A ele pediu exatamente isso, em quanto tempo eles vão se encontrar. E a letra B, repara que ele pediu em que posição que o A vai encontrar o B, ou seja, em que quilômetro lá dessa rodovia o carro A alcança o B. Então aqui, ó, como ele quer saber agora, como você já achou o instante de encontro, em quanto tempo isso ocorreu, para você achar a posição de encontro, você simplesmente vai pegar esse tempo de 3 horas que você acabou de achar e você vai substituir ou na equação do SA ou na equação do SB. Tanto faz, já que elas são iguais. Ó. Então, aqui a letra B, galera, basta substituir em SA ou SB. Tanto faz a que você escolher. Eu vou escolher que tem um termo a menos, tá? Então aqui vai ficar o S do A é 80 vezes T. Como eu encontrei que o tempo é 3 horas, então aqui vai ficar 80 vezes 3, então isso aqui vai dar 240 quilômetros. Ou seja, quando você volta aqui, você fosse voltar no desenho aqui e prolongasse essa trajetória aqui, eles vão se encontrar basicamente lá no quilômetro 240. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, maravilha. Vamos ao próximo. Deixa eu fazer o número 1 agora. Agora vamos fazer o número 1, então. É o mesmo esquema, tá, pessoal? Esses exercícios de encontro de móveis é tudo a mesma coisa sempre, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Duas cidades, A e B, distam entre si 400 quilômetros. Então, faz aqui o desenho só para você não se perder. Tem uma cidade A aqui, tem uma cidade B, a distância entre elas é 400 quilômetros. Aí ele fala assim, da cidade A parte um móvel P, deixa eu trocar a cor da caneta então, da cidade A parte um móvel que ele chamou de P, que é P, dirigindo-se à cidade B. E no mesmo instante parte do B outro automóvel, que ele chamou de Q, dirigindo-se à cidade A. Aí ele fala assim, os móveis P e Q executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares são 30 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. Então, repara, galera. O B está se movendo no sentido de A para B. E a velocidade desse P aqui é de 30 km por hora. Esse é aquele caso que agora os objetos estão em sentidos contrários, tá? Já o automóvel Q, ele parte da cidade B indo de sentido para A. Então, a velocidade aqui que o exercício falou do Q é 50 km por hora. Aí ele fala assim, a distância da cidade A ao ponto de encontro dos automóveis P e Q vale. Então, o que você vai fazer? Você vai montar a função horária para cada um. Então, ó, eles vão se encontrar em algum ponto aqui dessa rodovia. Ele está pedindo exatamente qual que é a distância da cidade A, que está aqui, ó, ao ponto de encontro que eles vão ter, que a gente não sabe quanto que é. Tá? Então, ó, quando eu descobrir a posição que eles se encontram, em relação a A, vai ser a distância que a gente quer saber. Tá? Então, vamos fazer o mesmo esquema, galera. Vamos montar a função horária de cada um. Então, fica aqui, ó. No caso referente ao carro P, vai ser SP, né? Vamos botar assim, SP. Quem que é a posição inicial do carro P? Pode fazer do mesmo esquema, galera. Considera aqui, ó, como sendo a origem do movimento. Então, aqui vai ficar 0, tá? Porque é a posição inicial dele, mais a velocidade dele, que é 30. Lembra que a gente sempre orienta a trajetória, ó. Estou orientando assim, ó, da esquerda para a direita, sinal positivo. Tá? Então, o automóvel P está indo a favor da trajetória, tá? Por isso que a velocidade dele vai ser positiva. Faz o mesmo esquema. Guarda
essa função dele, 30t. E o automóvel Q, repara que agora ele vai se mover, ó, contrário à trajetória que a gente estabelece. Então, a velocidade dele aqui vai ter que ser negativa. Então, a função dele vai ficar SQ. A posição inicial do Q, como ele dista 400 km do P, então aqui vai ficar 400, só que aqui a velocidade é negativa, né, porque é sentido contrário, e o valor da velocidade dele é 50. Então, menos 50t. Vou fazer aquele mesmo esquema, tá, gente? Eu vou igualar as duas funções, tá? Então, eu tenho o seguinte. Então, aqui, ó, igualando, eu vou ter que o SP tem que ser igual a SQ, que é a posição de encontro deles. Então, vai ficar 30t é igual a 400 menos 50t. Vou passar o 50t para o outro lado, ele vai somando, né? Então, aqui 30t mais 50t é igual a 400. Então, aqui vai ficar 80t é igual a 400, logo t vai ser 400 sobre 80. Corta um zerinho aqui com um zerinho aqui. 40 sobre 8 dá 5 horas. Eu achei um instante de encontro. Não é isso? Foi em quanto tempo eles se encontraram. Para achar a posição, o que a gente faz? Então, eu vou pegar esse t igual a 5 e vou substituir aqui, ó, no SP aqui. Porque ele quer saber justamente a distância do ponto de encontro até a cidade A. Então, eu vou fazer assim, ó, aqui é 30t. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 30 vezes 5. Então, isso aqui vai dar 150 quilômetros. Ou seja, a posição que eles se encontraram foi no quilômetro 150. Então, aqui, ó, foi mais ou menos aqui que eles se encontraram, ó. Quilômetro 150. Então, o que ele pediu no exercício? A distância da cidade A ao ponto de encontro. Então, aqui, ó, a cidade A está na origem. Até o ponto de encontro, então a distância entre eles é 150 quilômetros. Tá? Se ele tivesse pedido ao contrário, repara nisso agora, galera. Se ele tivesse pedido a distância da posição de encontro até a cidade B, seria quanto? Repara aqui, ó, seria 400 menos 150. Aí daria 250, tá? Então, mas ele pediu em relação a A. Se fosse em relação a B, seria 400 menos 150. Tudo bem, galera? Beleza? Então, maravilha, meus queridos. Vamos ao próximo, então. Pessoal, lembra que todos esses exemplos que eu estou fazendo de encontro de móveis, eu expliquei para vocês também na nossa aula de teoria que você pode fazer por velocidade relativa, tá? Não tem problema. Aí o que você achar mais fácil. Lembra, se os objetos estiverem no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles se subtrai. Se eles estiverem em sentidos contrários, a velocidade relativa se soma. Aí você faz normal, ΔS ou ΔT, vai dar no mesmo, tá bom? Pessoal, deixa eu fazer um desse aqui, que é o mesmo estilo, só que agora tem gráfico nesse, tá? Mas é o mesmo estilo, ó. O gráfico abaixo apresenta o comportamento da posição de dois corpos, M e N. Nessas condições, determine a posição em que ocorrerá o encontro. Pessoal, é exatamente igual aos outros que eu fiz, só que agora você vai tirar as informações analisando esses dois gráficos que ele deu aí, tá? Então, você pensa assim, ó. Aqui está o automóvel M. O automóvel M, repara que nesse exemplo ele não te deu as velocidades diretamente, mas você pode descobrir as velocidades. Lembra que como é um movimento uniforme, a velocidade em qualquer ponto desse gráfico aqui de posição por tempo, ela vai ser o mesmo valor, já que a característica é ser velocidade constante, tá? Então lembra, como esse M aqui, que é a reta em amarelo, é crescente, a velocidade tem que ser positiva. E esse N aqui de navio, que é a reta em vermelho, como a reta é decrescente, significa que a velocidade dele vai ser negativa só para dizer que eles estão em sentidos contrários. Só isso, tá? Primeira coisa, faz o seguinte, ó. Vamos descobrir quem é a velocidade do M. A velocidade do M a gente sabe que é um ΔS por ΔT. Então, o que você vai fazer? Escolhe dois pontos que você conheça, gente. Ó. Eu conheço esse ponto aqui que o exercício me deu, o valor menos 20. E eu conheço esse ponto aqui, que a velocidade, por exemplo, aqui é 0. Tá? E o intervalo de tempo é 5. Então, quem é ΔS? É a posição final, que foi o ponto que eu escolhi, que é 0, menos 20, que já tinha um menos 20 ali. Tá? Dividido pelo tempo, que é 5 menos o 0. Então, aqui ó, vai ficar 5
menos 0. Então, menos com menos dá mais. 20 sobre 5, isso aqui vai dar 4 metros por segundo. Já que a posição está em metro e o tempo está em segundo. Essa é a velocidade que o carro M vai ter ao longo de todo o trajeto, já que é um movimento uniforme. Tá? Então, ó, já monta a função para ele. A função do M vai ser... Quem é a posição inicial do M? É onde começa o gráfico, ó, onde parte o gráfico. Então, aqui na posição menos 20. Então, aqui vai ficar menos 20. Quem é a velocidade do M? Foi o que a gente descobriu agora. Ó. Mais 4t. Guarda a função dele. Vamos fazer a mesma análise agora para o carro N. Tá? Então, aqui ó, vai ficar para o carro N. Deixa eu trocar a cor. Então, aqui para o carro N, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu abaixar um pouquinho a página para a gente. Aqui, ó, vou botar carro N. Então, ó, repara, primeira coisa importante, ó. Quem é a posição inicial do N? É onde começa a reta em vermelho, 40. Vamos descobrir a velocidade primeiro, igual a gente fez no outro? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Tá? Então, o ΔS aqui vai ser a posição final, vamos lá, a inicial é 40, e eu posso considerar a final ó, nesse valor que eu conheço. Ó. Então, fica assim, ó, vê se vocês concordam. Posição final é 30, posição inicial é 40. Quem foi o intervalo de tempo entre essa variação de posição? Estava aqui no instante t igual a 0. No 30, ele vai estar no instante t igual a 5. Então, aqui o intervalo também é 5. Então, fica 30 menos 40 dá menos 10. Sobre 5, então, a velocidade é menos 2. E lembra, é para ser negativo mesmo, porque é sentido contrário. Então, ó, quem é a função horária? Sn vai ser a posição inicial é 40, é onde começa o gráfico. A velocidade eu descobri que é menos 2t. Igualo agora as duas funções. Então, fica Sm é igual a Sn. Lembrando que ele quer saber a posição de encontro. Perdão, é a posição de encontro, isso mesmo. Então, Sm é igual a Sn. Então, fica menos 20 mais 4t, referente ao carro M, é igual a 40 menos 2t. Tá? Então, vou ficar assim, ó. Vou passar o menos 2t para cá somando. E o menos 20 vai para lá somando também. Troca o sinal. Então, fica 6t é igual a 60. Logo, t é igual a 60 sobre 6. Isso daqui vai dar um tempo de 10 segundos. É o tempo que eles vão demorar para se encontrar. Como ele quer saber, então, a posição de encontro, o que a gente faz? Substitui uma das equações. Vamos substituir no Sn agora. Então, aqui, ó, Sn a gente sabe que é 40 menos 2t. Então, eu achei que o tempo vale 10. Então, fica 40 menos 2 vezes 10. Então, isso aqui vai ficar 40 menos 20. Logo, eles vão se encontrar na posição S igual a 20 metros. Beleza, pessoal? Repara que a lógica dos exercícios é tudo igual. Não muda nada, tá? É tudo a mesma coisa, galera. A partir do momento que você sabe fazer de um, você sabe fazer para os outros, tá? Vamos fazer um de gráfico agora, gente? Vou fazer esse aqui de gráfico, então. Ele fala assim, ó, pessoal. O gráfico abaixo representa a velocidade de um veículo numa viagem em função do tempo. Na letra A, ele quer que a gente determine o deslocamento do veículo na viagem, ao longo de toda a viagem. O que você vai lembrar, galera? Repara, ó, deixa eu trocar a cor aqui primeiro, para dar um destaque aqui. Ele deu esse gráfico aqui ó, e definiu o seguinte, ó. Em certo momento, a velocidade média lá do carro é 90, e depois a velocidade média passa a ser 60. Como ele te pediu o deslocamento do veículo em toda a viagem, lembra daquilo que a gente falou na teoria, gente? Toda vez que eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, eu posso obter o deslocamento, a distância percorrida, fazendo a área do gráfico. Então, ó, essa linha reta aqui, que está em rosa, toda essa área que está abaixo dela, é a distância que ele percorreu durante 3 segundos. E essa outra linha mais embaixo aqui, ó, vamos fazer em outra cor também, para ficar bem destacado. Essa outra linha que está aqui embaixo é a distância que ele percorreu do tempo t igual a 3 até o tempo t igual a 5. Então, a letra A, para você resolver ele, ó, basta você fazer o seguinte. A distância percorrida
nada mais é do que você fazer a área 1, que está em verde ali, mais a área 2, que está em laranja. Ambas são um retângulo, né? Então ali, ó, vai ficar, na primeira base do retângulo é 3, a altura dele ali vai ser 90. Legal. Depois a área 2 vai ficar, a base do retângulo aqui, ó, começa no 3 e vai no 5. Então essa distância aqui de 3 até o 5 vale 2. Multiplicado pela altura que agora aqui, ó, é 60. Tá? Então isso aqui simplesmente, vamos baixar aqui, vai ficar o ΔS, vai ficar 3 vezes 90 nessa primeira parte, dá 270, mais 2 vezes 60, isso aqui dá 120. Tá? Então, quando eu somo esses dois valores, isso aqui vai dar 390 quilômetros, é a distância que ele percorreu em toda a viagem. Tá? Isso é a letra A. E a letra B, pessoal? A letra B, vou botar aqui no cantinho. Ele quer saber a velocidade média do veículo ao longo do percurso. Então, ó, se você já calculou a distância, o ΔS, em todo o percurso, você sabe que velocidade é o quê? ΔS, que é a distância total percorrida, que você achou na letra A, dividido pelo ΔT. O ΔS é 390, e o ΔT, como ele quer ao longo de todo o percurso, ó, começa no 0 e vai até o 5. Então, aqui, ó, 390 sobre 5, isso vai dar uma velocidade média de 78 km por hora. Beleza? Isso é bem fácil, né, pessoal? Então, lembra, gráfico de velocidade por tempo, você sempre pode lembrar dessa propriedade de calcular a distância percorrida, o deslocamento fazendo a área do gráfico. Isso vale tanto em movimento uniforme quanto em movimento variado, tá? Porque ele pode dizer, por exemplo, assim para você, ó, mesmo sendo uma questão de movimento uniforme, ele pode falar assim, ó, o gráfico, o objeto ele começa mantendo uma velocidade. Depois ele, por exemplo, pisa no freio e vai diminuindo essa velocidade aqui. Então, o teu gráfico agora, a tua área que você calcular, ou você pode calcular diretamente como sendo um trapézio, ou você pode dividir em duas áreas, ó, um retângulo e um triângulo, aí tanto faz, tá bom? Então, isso serve tanto para movimento uniforme quanto para movimento variado. Beleza, galera? Então, maravilha! Deixa eu ver o que mais que tem de bom aqui. Vamos fazer isso aqui, galera? É o mesmo esquema também, tá? Deixa eu ver se tem algum mais diferente aqui. Deixa eu ver se tem mais algum de gráfico. Vamos fazer esse de gráfico também. Aproveitando que a gente está falando de gráfico, né? Vamos fazer esse aqui, então. Ele fala assim, pessoal, vamos ler junto. Um terremoto normalmente dá origem a dois tipos de ondas, S e P, que se propagam pelo solo com velocidades distintas, tá? Esse aqui é legal que ele falou de ondulatória, mas é uma ondulatória aplicada só a um problema de mecânica, tá? Você não precisaria nem saber nenhum conceito de ondulatória aqui, tá? Então, mais pra frente, a gente vai ver essa aula de ondulatória, que é uma aula que eu gosto muito, assim, também, né? Quando a gente entra também em ondas sonoras, fazer aula de acústica, falar um pouquinho de instrumentos musicais. Tem alguns alunos que gostam muito dessa aula, né? Alguns ex-alunos, principalmente, que gostavam de música também. Então, assim, a gente se reunia, às vezes, lá na escola para cantar depois da aula, era muito legal. Muito legal. Saudade dessa época. Quem são os ex-alunos, eles vão saber com quem é que eu estou falando. Certo? Ana Beatriz, Arthur, Melissa e assim vai. Mas vamos lá. Então, ele fala o seguinte. No gráfico a seguir está representado a variação no tempo da distância percorrida por cada uma das ondas a partir do epicentro do terremoto, ou seja, de onde ele tem origem. Aí ele quer saber o seguinte. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingirão uma cidade situada a 1.500 quilômetros de distância do ponto zero. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Ele quer saber, então, com quantos minutos de diferença essas ondas vão atingir esse ponto que ele menciona. O que eu posso fazer aqui, então, galera? Repara que tem dois gráficos, tá? Um referente a cada uma das ondas, uma onda S e uma onda P, né? Aqui está uma onda S e uma onda P. Então, o que eu vou fazer? Como aqui é um gráfico de posição por tempo, esse X ou S, pessoal, é a mesma coisa, tá? É só uma outra letra que ele está representando. Repara que aqui está em quilômetro e aqui está em minuto. Mas como ele está pedindo já a diferença em minuto, ele não estipulou se quer em segundo, então a gente não precisa nem converter a unidade aqui, tá? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte. Já que eu tenho a distância percorrida pelas ondas, eu tenho meu ΔS.
que é 1.500. Isso aqui é o meu ΔS. Então, vou fazer o seguinte. Essa onda aqui, por exemplo, vamos escolher 2 pontos para ela. Ó. Essa aqui, digamos que eu vou escolher esse ponto aqui, que tem um valor certinho. E essa daqui, por exemplo, eu vou escolher esse ponto aqui, tá? Que também tem um valor certinho aqui. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular a velocidade de cada uma olhando esses pontos no gráfico. A velocidade da onda S é o quê? É o ΔS, a distância percorrida, dividido pelo tempo. Então, repara, ó, o gráfico começou aqui no 0 e o ponto que eu escolhi foi o ponto onde bate 1.500. Tá? Então, aqui, ó, repara aqui. E o tempo referente a isso é o tempo t igual a 3. Beleza? Então, aqui, ó, quem vai ser a velocidade? Vai ser 1.500 dividido por 3. Tá? Então, isso daqui vai dar uma velocidade, atenta agora, ó, que vai ser de 500 km por minuto. Lembra que a gente não converteu, tá? Mas não tem problema. Tá? Se ele quer a diferença em minuto, então não tem problema. E agora, ó, vamos fazer a velocidade da outra onda, da onda P. Então, aqui, ó, a velocidade da onda P vai ficar... Ó, a onda P também está batendo no 1.500, que foi o ponto que eu escolhi. Tá? Vamos traçar em verde aqui, para vocês verificarem bem. E o ponto referente a esse 1.500 aqui no tempo é 5. Então, aqui vai ficar 1.500 também, tá? Que foi a posição final que ele atingiu, dividido por esse tempo aqui, ó, que foi de 5 minutos. Tá? Então, beleza. Então, 1.500 por 5, isso daqui vai dar uma velocidade de 300 km por minuto. Beleza, professor. Então, vamos lá. Pensa assim agora. Ó. Eu sei agora qual é a velocidade que ele percorreu, cada uma das ondas percorreu, e ele quer que eu calcule qual é o tempo. Tá? Então, você pode pensar o seguinte agora. Ó. Eu sei que essa onda aqui, ela levou um tempo... Na verdade, repara que esse gráfico aqui não precisava nem fazer conta, né? Eu fiz essas contas aqui, mas nem precisava, porque olha só. Daqui até aqui ele encontrou a posição 1.500. E daqui até aqui a onda P encontrou também a posição 1.500, que é exatamente a distância que eles têm que percorrer, não é isso? Repara que essa daqui levou um tempo de 3 minutos e essa daqui levou um tempo de 5 minutos. Como ele quer saber a diferença dos tempos, então basta você fazer isso aqui, ó. A diferença dos tempos vai ser o 5 que uma levou menos o 3 que a outra levou. Pronto, o tempo é 2 minutos. Não precisa nem fazer conta, gente. É só analisar o gráfico. Tava só perdendo tempo fazendo conta ali. Eu calculei as velocidades, mas nem precisava, tá? Se ele poderia ter uma letra A que ele pedisse, calcule a velocidade de cada onda. Aí tudo bem. Mas nesse caso aqui, nem precisava fazer isso, tá? Então eles vão se encontrar. A diferença de tempo é em 2 minutos. Beleza, pessoal? Vamos fazer só mais um, então, para a gente encerrar nossa aula, galera? Deixa eu escolher um aqui legal aqui para a gente. Tem esse gráfico... vamos fazer um daqueles de encontro de móveis agora. Deixa eu ver... Tem um outro da FUVEST aqui. Esse aqui também é da FUVEST. Vamos fazer esse, então, para a gente encerrar nossa aula de exercício aqui. Ó, ele fala assim, pessoal... João está parado em um posto de gasolina quando vê o carro de seu amigo passando por um ponto P na estrada a 60 km por hora. Tá? Então, vamos botar assim, a velocidade do amigo é de 60 km por hora. Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos a 80 km por hora. Então, a velocidade do João é 80 km por hora. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, João deverá alcançar seu amigo em aproximadamente... Então, olha só, pessoal. O João estava parado lá e ele vê o amigo passando pelo ponto P. E nisso o amigo estava com uma velocidade de 60 km por hora. Aí o João pretende alcançar ele
Tá? E ele parte, e ele só passa por esse mesmo ponto P, o João, ele estava aqui, o João, tá? E o amigo estava aqui. O João ele só vai conseguir chegar nesse ponto P depois de 4 minutos. Primeira coisa importante, vamos passar esses 4 minutos para a hora, para ficar tudo coerente aqui? Então, vou fazer o seguinte, ó. Então, isso aqui vai ficar 4 dividido por 60. Então, isso aqui dá 1 sobre 15, simplificando a fração, tá? 4 sobre 4 dá 1, 60 por 4 dá 15. 1 sobre 15 da hora, para deixar as unidades tudo coerente, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou descobrir primeiro qual foi a distância que o amigo dele andou nesses 4 minutos, tá? Então, faz assim, ó. A velocidade do amigo é a distância que ele percorreu durante um certo intervalo de tempo. Tá? Então, a velocidade do amigo a gente sabe que é 60, e a distância eu quero saber, e o tempo foi 1 sobre 15. Tá? Então, aqui a distância vai ser 60 vezes 1 sobre 15, logo a distância que o amigo percorreu é de 4 km. Então, você vai pensar assim, ó, a partir do momento que o João começou o movimento e ele só chegou no mesmo ponto 4 minutos depois, o amigo ele já tinha percorrido 4 km, ou seja, eu posso considerar que a posição inicial do João é 0, sem problema, tá? Mas a posição inicial do amigo, já que ele estava a uma distância de 4 km na frente, é 4. Tá? Então, vamos montar as funções horárias da posição. Tá? Ele quer saber em quanto tempo ele vai alcançar o amigo. Aquele mesmo esquema de sempre, então, galera. Então, aqui vai ficar. A posição do João vai ser 0, né? Que é a posição inicial dele, mais a velocidade dele, que é quanto, gente? Eu esqueci, 80. Mais 80t. Beleza. E a posição lá, a função da posição do amigo vai ser 4, é a posição inicial, que ele está 4 km na frente, mais 60t, que era a velocidade. Igual as duas funções, então vai ficar SJ é igual a SA, então aqui fica 80t é igual a 4 mais 60t. 80t menos 60t é igual a 4. Logo, isso aqui vai dar, ó, 20t é igual a 4. T é igual a 4 sobre 20. Nossa, pessoal, que fração horrível, número quebrado. Não tem problema, não é horrível não, ó. Simplifica a fração, gente. 4 sobre 4 dá 1. 20 sobre 4 dá 5. 1 sobre 5 é 0,2. Só que isso aqui, ó, não precisa nem passar para decimal. Faz o seguinte, ó. Isso daqui a gente achou o tempo em hora. O exercício que é em minuto. 1 hora não são 60 minutos? Então, ó, 1/5 vezes 60, né? É a mesma coisa que 60 sobre 5. Isso aqui vai dar um tempo de 12 minutos. Pronto, acabou. Não perde tempo fazendo muita conta, não. Dividir, passar para decimal. Gente, fração é a melhor coisa do mundo para você fazer conta. Beleza? Então, a resposta, a letra A, 12 minutos. Queridos, gostaram da aula? Espero ter ajudado vocês nessa aula. Tá? Em breve a gente vai ter lá a nossa aula de movimento variado. Tá bom? E é isso. Tamo junto sempre. Obrigado pela presença. Obrigado pelo apoio. Tá? Contem comigo para o que vocês precisarem. Tá bom? Um abraço, meus queridos. Tudo de bom para vocês.